Senhoras e senhores, hoje eu vim aqui sugar o resto de leite dessa vaca magra que é Moral Orel. Pois é, tem muitos episódios dessa série que eu guardei pra falar depois, simplesmente porque eu tinha medo do meu canal cair, né? Tem certos temas nesse stop motion feito pelo Adult Swim que só de eu explicar o episódio, o contexto ou as suas piadas vai me fazer parecer o Monark dando uma declaração. Que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o Não. Essa aí a gente já usou demais. Vamos usar a partir de hoje a versão remake. Poderia dar 1000 exemplos, deu o mais extremo. Você poderia dar um exemplo. As pessoas têm que ter liberdade pra ir na rua e podia ter o gritar. partido dos pedófilos. Calma aí, paizão. E bom, pra quem não sabe, eu que nesse ponto eu duvido muito, Moral Orel é uma série que critica a hipocrisia religiosa e o falso moralismo. E o episódio de hoje nos fala daquilo que as igrejas mais ensinam. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E tá chegando! Money come here! E não é isso aí não. Nunca bata no seu filho homossexual. Se você bater, ele pode ficar todo roxo. E roxo é cor de boiola. E nem isso. É isso aí mesmo! A Igreja de Jesus Cristo não levanta placa de filho da puta de negro nenhum! E também não é isso. Ah não, pera, é isso aí sim. E bom, esse episódio é o primeiro episódio da segunda temporada. E no final da temporada anterior, que é a primeira obviamente, o Clay e a Bloberta, que são os pais do Orel, o protagonista, quase se separam. Isso após o Clay descobrir que um dos seus filhos não era dele e que ele foi corno. E assim como o racismo, o chifre ele é um elemento e uma característica muito importante dos cristãos. Até disseram, o pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido, e cadê o céu? Tá onde, fofoqueira? Enfim, eles, o Clay e o Orel, estão em um restaurante chinês conversando sobre como o Clay e a Bloberta vão ficar juntos para manter as aparências. Afinal, o divórcio é algo muito mal visto pela comunidade religiosa. Now, I know things have been a little rough over the past few months, what with your mother's unreasonable behavior and her coldness towards me. No, don't say anything. You and Shapey are still young, needy, impressionable children. So your mother and I have decided to stay together. If only for appearances. The last thing we want people to think is that we don't care about our own kids. That's one fact that is none of their business. I prayed that you'd get back together. Well, I think you can give me credit for this one. E enquanto eles estavam comendo lá, a Bloberta e o filho que não é do Clay estavam esperando no carro, porque realmente eles só estão juntos para manter as aparências. Se ele já tratava eles mal antes, agora nem se fala. E é na volta para casa que tudo começa a acontecer. O Orel pergunta o porquê aquele restaurante chinês ficava tão longe, praticamente escondido nos cantos de Moralton, que é a cidade que eles moram. Que é um trocadilho pra a cidade moral, só que... God might disagree with me on this one, but I don't see anything wrong with necrophilia. Não tem muita moral nessa cidade. Why is China Food Town so far on the outskirts of Moralton, Dad? Então os seus pais começam a transferir um pouco de conhecimento para o seu filho. Eles respondem que simplesmente porque é isso que Deus quer. Eles dizem que se Deus não quisesse separar as pessoas, ele não tinha feito os continentes tão longes um do outro. Pô, é um bom argumento. Não que eu concorde, mas a gente tem que reconhecer um bom argumento quando a gente vê. Como é que rebate isso aí? Eles dizem que tem que manter um pouco perto também para quando eles quisessem aproveitar a cultura deles. Aproveitar e depois ir embora, como se fosse um guilty pleasure. But that doesn't mean you can't get a rush of fun fear by getting dangerously close now and then. Kinda like a roller coaster? E o Orel compara isso com uma montanha russa, que você sobe, sente a emoção e depois desce. Bom, a menos que a montanha-russa seja feita pelo Play Center, aí tem chance de você nunca conseguir sair. E se você não sabe o que é isso, basicamente o Play Center é a boate kiss dos parques de diversão. Porra, pesquisa também, né, cara? Caralho, é minha responsabilidade agora explicar as referências que eu mesmo faço.
Não, aí é muito trabalho. E pra piorar tudo, depois de falar isso, eles entram em um bairro de pessoas de cor. E eles começam a imitar uma montanha russa e só param quando eles saem de lá. Kinda like a roller coaster? Uh-huh. Speaking of which, here we go! Oh boy! E depois disso, nós temos um sermão na igreja feito pelo GOAT da série, o Reverendo Puddy. E só uma aspas aqui, eu tô reassistindo apenas um show em inglês agora, porque vai lançar série nova e eu não estou tancando a dublagem. E aí, Benson? Você tinha uma tarefa! Mas que porra é essa? Tá simplesmente asqueroso isso aí. E pra quem não sabe, a voz do Rigby no idioma original é feito pelo mesmo cara que faz o Reverendo Puddy. E o Rigby no original ele fala agudo, mas quando ele dá umas engrossadas na voz, eu fico ali, ó, o Reverendo Puddy ali, ó. Não tem como, cara. Todo episódio que esse cara fala, eu imagino o Reverendo Puddy falando aquilo. I don't see anything wrong with necrophilia. It's a victimless crime. We were all made in God's image. What does that phrase really mean? I mean, if an ugly, fat lady is made in God's image, then how can a stuck-up, pretty lady also be made in God's image? Well, look, it's not rocket science. The answer's simple. Some people look more like God than others, and we, as Protestants, are definitely in the lead in that department. What with our wonderful Anglo-Saxon righteous features and our, well, I guess that's it. E a crítica aí é bastante óbvia, só que eu vou falar mesmo assim, até porque esse é meu trabalho. Você é um merda, você é um vagabundo, vai trabalhar. Falei, então deixa eu te contar, tô trabalhando, eu sou tiktoker. Mas na Bíblia diz que nós humanos fomos criados a partir da imagem de Deus. E a questão é que tem muitos humanos diferentes, com aparências diferentes, cores diferentes e mesmo assim cada um deles também foi criado a partir da imagem de Deus. Só nisso não faz nenhum sentido existir algum religioso racista. Se um humano foi criado a partir da imagem de Deus e você tem preconceito com aquele humano, automaticamente você tem preconceito com Deus também. E essa lógica básica é meio que a crítica do episódio, como o racismo sempre volta pro preconceituoso. Mas obviamente muitos religiosos, não todos, muitos religiosos esquecem dessa parte. Eles acham que Deus é a imagem deles e não o contrário. Tanto que Jesus até hoje é retratado como um surfista do Rio Grande do Sul, porque as pessoas que pintaram essa imagem se pareciam com isso, e obviamente eles não iam pintar nada diferente deles. E que fique bem claro uma coisa aqui, Moral Orel não ataca a religião, Moral Orel também não ataca os religiosos. Ele ataca os falsos religiosos, uma coisa totalmente diferente. Ele ataca as pessoas que se escondem atrás da religião para serem filhos da puta e hipócritas. Se você não é assim, o desenho não tá te criticando. E se você se ofendeu, meu amigo, aí é com você. Mas enfim, após a igreja, o Warrior e os seus amigos vão brincar. E é quando um deles sugere uma brincadeirinha um pouco diferente. Playing is fun. What should we play? Let's play church! Church? Yeah! How about Dodge Glass? Ow! Yay, you cut your hand in the glass just like I wanted you to. Joe, that wasn't very nice. I'm bleeding. O Warrior então empresta um dos seus band-aids que ele comprou em outro episódio para o seu amigo, os band-aids 100% caucasianos com 50% a mais da imagem de Deus. E o Warrior repara em uma coisa, o band-aid é da mesma cor da pele dele, mas não é da mesma cor que o seu amigo. Então, para questões de comparação, ele esfaqueia cada um dos amigos dele e bota um band-aid na mão de cada um. Ele repara que entre todos eles, só um tinha um tom de pele diferente da dos outros. Então rola uma matemática básica na cabeça do Warrior. O conhecimento dos seus pais mais o conhecimento da igreja é igual a racismo. E é isso que o Warrior desenvolve a partir daqui. Ele pensa o seguinte, se eu sou a imagem de Deus e a imagem dele é diferente da minha,
Logo, a gente não é a mesma coisa. E esse moleque aí, ele é parte da família Figarelli, que é uma família de italianos de Morrilton. E eles têm um tom de pele um pouquinho mais escuro do que o resto de Morrilton, mas para eles isso já é o bastante. E como eles têm esse fator, eles são usados aqui nesse episódio para representar as pessoas negras. Eles são italianos, mas a crítica vai para outro lado. Calma que já você vai entender do que eu tô falando. E por conta disso, ele vai conversar com o reverendo Puddy e juntos eles começam uma segregação racial em Morrilton. Caralho! Mas o que significa esse termo? Basicamente é a separação obrigatória entre diferentes raças em espaços públicos, e a gente vê vários exemplos disso ao longo do episódio. Só que aí meio que acontece um plot twist. Quando aquela minoria de pessoas é separada do resto de Morrilton, eles começam a viver melhor. No figures allowed. No problem. And we prefer the term figros. Will you shut up? We do not. I need a little backup. We got a race riot brewing here. I can get used to this. Hey, Zoro. Por exemplo, agora na igreja, eles têm que ficar em um espaço direcionado a eles. Enquanto o resto de Morrilton fica ali naquele apertamento, eles têm mais espaço. E a mesma coisa acontece nos ônibus. Agora eles têm que ir pro fundo do ônibus, enquanto o resto de Morrilton fica se espremendo na frente. E eles, como são menos pessoas, ficam mais confortáveis em um espaço vazio no fundo. E o mesmo acontece nos bebedouros da escola. No de pessoas brancas tem uma fila muito extensa, enquanto no deles não tem nenhuma. E muita gente erra o sentido da coisa nesse episódio. O episódio não tá falando que essa separação é boa. O episódio tá falando que o preconceito sempre volta contra o preconceituoso. Por exemplo, eles poderiam ter metade do ônibus para usar, poderiam ter metade da igreja para poder sentar, e a fila dos bebedouros poderia ser dividida no meio, pelo fato de ter dois ali. Mas eles são um bando de imbecis. E o episódio basicamente diz que o preconceito deixa a vida de todo mundo pior. E essa separação ela continua crescendo sem parar em Morrilton. E aí acontece um fenômeno. Os jovens da cidade começam a observar os Figarellis e começam a adotar a cultura deles para si. Começam a se comportar como eles, começam a fazer os cortes de cabelo deles, começam a imitar até os trejeitos dele, as gírias. E isso obviamente não é nenhuma crítica, eu acho que é uma observação, porque essa separação, se você estiver achando um absurdo, saiba que isso realmente aconteceu nos Estados Unidos durante muitos anos. Durante muitos anos, esse grupo de pessoas foi basicamente tratado como outra espécie. E um tempo depois estava todo mundo escutando NWA, estava todo mundo consumindo a cultura dos caras. E cara, enquanto eu tava assistindo esse episódio, me bateu um pensamento de puta que pariu, eu já não vi isso aqui antes em algum lugar. E aí eu lembrei desse vídeo bem aí. Oh, yo, what's up? Oh my God, the world has gone crazy. We got white kids with do-rags on their heads. What the fuck? Look at this shit. Look at this shit. Why you got the do-rag? What's that? You got waves? You getting waves? Black culture to another level. E você pode até estar achando a reação muito exagerada, mas lembra que o país que isso está acontecendo é o mesmo país que isso aí aconteceu. Então é bem compreensível e também nos mostra que Moro Orwell só errou quando achou que estava errado. Então eles fazem um paralelo com isso, dos jovens de Morrilton começarem a consumir a cultura dos Figarellis, o que preocupa todos os adultos da cidade. You're not Figurellis! No prob! No prob! No prob! This just shouldn't be. I mean, these are our kids. All our lives we've worked and slaved to keep them from humiliating us. And this is what we get? A bunch of figure lovers? Well, the kids call them Wiggerellis. It means white figurellis. Well, I call them Wiggerellis. Worthless Figurellis. This whole segregation thing has been an inconvenience from the start. And now it's affecting our precious society. Someone should teach these Figurellis a lesson. What kind of lesson, big guy? Oh, I don't know, Danielle. I'm just so tense. Oh, come to Papa. Hush, little lammy bear, close your furry lips.
Where do these figures live? E todo mundo em Morroton fica muito bravo com isso. A separação que eles fizeram estava afetando a vida deles também, e por causa disso eles ficaram muito putos e começaram a perseguir os Figarellis. Ao ponto em que eles tiveram que se esconder nos próprios porões, e eu acho que, se você sabe o mínimo de história, eu acho que você entendeu essa referência aí por si só. Eu não vou falar nem fudendo. Eu não tenho coragem. Obrigado, Fel. Here, Susie, start writing in this diary. Why, Daddy? You know, it's good for when you're dead. E mesmo assim, o Daniel, o amante do Clay, ele segue os Figarellis até em casa e bota fogo na casa deles. Então rola mais um daqueles paralelos que diz que o preconceito sempre volta pro preconceituoso. O fogo da casa dos Figarellis se espalha por toda Morroton e bota fogo em absolutamente tudo. E quando eles percebem que isso não está afetando somente os Figarellis, mas a eles também, eles decidem encerrar tudo. E quem que eles culpam por isso? Obviamente o Orwell, que é só um fruto do que eles ensinaram. Então o Orwell, ele leva uma surra coletiva de toda a igreja e ainda leva uma lição de moral do Clay, aonde ele diz que as intenções do Orwell eram até boas, mas ele também diz que não compensa você ter preconceito se o preconceituoso vai sofrer mais do que a vítima. I was just trying to separate them from us, like God wants us to do. I know, Oral. Your intentions were righteous, but it just so happens that this time, righteous was wrongous. Wow. You see, somehow you've turned things topsy-turvy, young man. You've made it inconvenient for the racists, not the racers. And at that point, why even discriminate? Yeah! So no more monkeying around with grown-up issues, young man. No prob. I mean, you got it, Dad. Attaboy. Now let's go eat. Who likes Italian? Italians are great. E eu acho que a lição de moral desse vídeo é que racismo é errado. Pronto, começou a lacração. E obviamente, antes desse vídeo acabar, eu tenho que agradecer aos membros do canal, as verdadeiras pessoas que financiam tudo isso aqui. Os maiores heróis dessa nação que me permitem ficar 5 meses sem postar absolutamente nada e depois aparecer aqui como se nada tivesse acontecido. Então seja um membro também para financiar a minha vagabundagem. E também temos que agradecer as pessoas que mandaram um pix aqui pro canal. Pessoas que eu respeito muito pelo fato deles mandarem todo o dinheiro para mim e nenhum pro YouTube, e isso me dá muito prazer. O Nego, nossa, que é até poético, mas eu prefiro não comentar sobre. Mandou 10 reais e disse: salve Raposo, depois assiste aí Família do Zaralho. Fui banido do Brasil, mas a primeira temporada é conteúdo infinito. Caralho, se foi banido eu vou ter que ver. Espero que meu canal não seja banido também. O Elric Brasil mandou: fala aí, Rádio Raposa, mano, tuas streams são muito show. Eu não faço stream. Continua arrebentando desse jeito, tá ligado? Caralho, o cara, ele mandou uma mensagem dublada. Como assim? Obrigado aí, Electric State Brasil. O Ziego mandou 10 pilas e disse: sempre que vejo um curtido ou republicado seu no Insta, considero denunciar o vídeo. Te amo e eu sou gay. Ô, meu irmão, calma aí, pô. Meus selecionados no Insta de repost são incríveis, tá? Um pouco mais de respeito com a minha vocação, que é ficar o dia inteiro vendo rios. O Caio HSG mandou 10 e filho da puta, cara. 10 reais e 1 centavo, miserável, mano. Você vê Xavier Renegade. O cara escreve igual Homem das Cavernas. O Comi Tua Mãe, com K, falou: faz um vídeo de punch e stocking antes do fim do ano, senão te lanço a mesma maldição do filme Maldita Sorte. Ainda bem que eu não vi esse filme. Essa é a minha sorte. E ele mandou 10 reais e 50 centavos. Não dá pra... Eu não vou falar mais nada. Mil Trevisan mandou 20 pilas, disse: mano, não para de postar, fica em abstinência. Assiste Lesson Faust 1994. Mas deixa eu jogar aqui no Google só pra... Caralho, que filme escroto, mano. Puta que pariu. Olha essa imagem desgraçada. Mas provavelmente era pra pôr isso na thumb. Pelo menos 100 mil views. Então, boa recomendação esteticamente falando. Lembrando, se você quiser mandar alguma mensagem pra mim ou me obrigar a assistir alguma coisa, é só você ir nesse... Caralho, eu ia falar nesse pix na tela, mas... Caralho, eu sou inútil. Não é a porra do QR Code aí. Entra nessa porra aí e manda alguma coisa lá.